Olá, tudo bem contigo? Que a paz do Senhor Jesus possa ser um referencial para o seu lar, para a sua vida e para a sua casa. Eu quero compartilhar com você sobre esse livro que eu estava lendo para minha bebê. É um livro da CPAD muito antigo, que eu achei na Cresci perdido, e eu paguei R$ 5 numa coleção, e são histórias ilustradas, e as ilustrações são maravilhosas. Aqui é a história de Ana. E teve uma parte que me chamou a atenção e eu quero falar com você sobre filhos e confiança no Senhor. Porque nos parece que hoje existe um grande problema em ter filhos. Parece que ter filhos é ter um problema, é ter um custo, é ter um gasto. Quando a gente dá a notícia, olha, vou ser pai, nossa, você tá ferrada, agora você vai gastar demais, é fralda, é não sei o que, é não sei o que lá, é não sei o que lá. Um demônio chamado Mamon parece que entra na pessoa e quer desanimar você e dizer, olha, não tenha filho, hein, porque senão você vai ficar sem dinheiro, pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. É isso que às vezes a gente tem a leve impressão, que esse demônio ronda os corações dos mundanos, espero que só deles, né? E aí, esse livro, ele tem um trechinho, porque, só relembrando, Ana, ela tem uma adversária que é Penina, e ela vai ter muitos filhos, enquanto Ana é amada pelo seu marido, porém não vai ter praticamente nenhum filho durante muito tempo, ela não tem nenhum filho, e aquilo vai criando uma tristeza muito grande. Uma hora ela ora ao Senhor, faz uma oração linda, muito bela, na presença do Senhor chorando, e aí o Senhor concede o seu pedido, e ela vai ter o bebê Samuel, e não para por aí, porque depois Deus vai dar mais 3 filhos e mais 2 meninas, e ela vai ter aí uma linhagem maravilhosa, e o seu filho ainda vai ter grande destaque. Mas tem um trecho aqui, nessa página, nem página aparece o número, muito bonitas ilustrações, né? E aí ela vai dizer o seguinte, o texto aqui, né? O escritor ele está reescrevendo a história, né? Contando a história de uma forma mais lúdica, e aí ele diz o seguinte: mas a maioria das pessoas havia deixado de confiar nele quem? Deus. Eucana e Ana estavam entre os poucos israelitas que ainda amavam ao Senhor. Ambos ansiavam por uma casa cheia de filhos, a quem ensinariam a servir a Deus e a guardar os seus mandamentos. Esse trecho do livro eu acho ele fantástico, porque é totalmente contrário ao que tem sido pregado hoje, inclusive no nosso meio religioso cristão, onde o planejamento, né, familiar me parece muito mais, às vezes, que não é um planejamento. Parece que é um medo de entrar na miséria se tiver mais filhos. E a Bíblia, quando ela fala de filhos, ela traz aí um peso muito grande, tanto de responsabilidade, mas traz consigo também uma grande promessa, porque vai dizer que os filhos, né, o Salmo vai dizer assim, ó, os filhos são herança do Senhor, ou seja, uma propriedade que Deus é dele e ele está dando para você cuidar. E é interessante que para que eu cuide dessa criança, eu preciso de meios para cuidar dela. E quem está me dando a criança, ou seja, aquele que é o dono da vida, resolve dar uma vida para eu cuidar. E logo, se ele achou graça em mim, em me dar essa vida para eu cuidar, que é uma das coisas, ou talvez a coisa mais preciosa para ele, porque ele até se entregou por aquela vida, então, consequentemente, a Bíblia deixa claro que Deus providenciará tudo que é necessário para que essa criança viva bem e que essa família viva bem. Nós pegamos, por exemplo, a história de Moisés. Os pais dele, poxa, não poderiam ter filhos porque estavam sob uma pesada fala do faraó que dizia, se nascer um menino, mate. Mas eles foram malucos e tiveram um filho e foi um menino, mas Deus providenciou tudo, até salário para a mãe de Moisés Deus providenciou. Passamos milhares de anos para frente, vemos Jesus nascendo. Meu, que loucura, Maria, uma grande mulher, Deus vai comissionar ela para essa missão dificílima e Deus vai dar a condição, quando Deus vai dizer para eles, olha, fogem para o Egito,
Vai fugir como? Sem grana, sem condição. Mas antes Deus vai lá e manda muita coisa. Manda incenso, mirra e ouro. Tudo para sustentar a missão. Então é interessante que o mundo hoje tem colocado que filhos, família é um peso, quando na verdade é um projeto para a eternidade. É um projeto divino que veio para representar o projeto maior. Família, ela é uma representação do maior projeto que a humanidade pode participar, que é o seu casamento com Deus, que é esse casamento como uma noiva, somos uma noiva, e vamos nos casar com Deus e viver eternamente juntos, nesse amor que Deus prova através do seu Filho Jesus. Então, família, ela é trabalhosa, filhos dão trabalho, é muito complicado, mas o diabo, junto com os seus adeptos, tem tentado inocular no coração dos seres humanos, principalmente do Ocidente, de que filho não é bênção, de que filho é gasto, de que filho é custo, de que filho é maldição, de que filho atrapalha a carreira, de que filho impede de você ser alguém. E isso é uma das maiores mentiras. Eu conheço, por exemplo, um casal, são 7 filhos, meninos, e nós vemos ali um casal bem sucedido. Assim como pegamos uma história de um dos grandes músicos, talvez um dos maiores, compositores, que é Sebastian Bach, um homem com 11 filhos. Quando você pega as obras de Sebastian Bach, como A Paixão de Cristo, por João, e várias outras obras magníficas que ele compunha essas obras e depois ele assinava dando glórias a Deus. Esse homem foi muito produtivo. Mas por que ele precisava produzir muita música? Porque ele tinha muitos filhos. Então eu quero te dizer que Deus providencia tudo quando você decide cuidar da família. Até porque homens que querem cuidar da sua família está raro. E quando Deus encontra um, eu tenho convicção de que ele abençoa esse homem e prepara tudo para que ele seja um exemplo para os demais, que os demais olhem, assim como um dia Deus chamou Israel e disse: as nações olharão para vocês e vão dizer que vocês são abençoados. E quando perguntarem, vocês me apontarão para Deus. E é isso que nós fomos chamados, para sermos abençoados, mas ser abençoado é andar na contramão do mundo. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu lar. E a história de Ana é uma bênção. Adquira livros que edifiquem a sua casa. Que Deus abençoe você, sua família, e que esse dia possa ser um dia abençoado para você. Um abraço.